quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020. Casa de Pai José Cambinda, onde damos início aos trabalhos desta noite com a prece preferida pelo nosso irmão Silveira. Deus, Pai de amor e misericórdia, Jesus, nosso mestre e guia, luz a iluminar os nossos caminhos. Estamos aqui reunidos nesta quarta-feira para os estudos da doutrina espírita da Casa de Pai José Cambinda e para o nosso aprendizado. Pai, neste momento em que estamos confinados em nossos lares, mas unidos em pensamentos elevados e oração, pedimos que envie as energias benéficas do plano espiritual para a cura do nosso planeta, que neste momento encontra-se sob o domínio dessa epidemia, onde muitas vidas se perderam. Muitos perderam seus empregos e não tendo como alimentar seus entes queridos. Pai, envie os Espíritos Consoladores para aliviar nossas dores. Olhai pelos irmãos que se encontram acamados nos leitos de hospitais, mas que se faça a Tua vontade. Pai, dai-nos a paciência, a resignação e a fé. Cremos em Vós, Senhor, porque tudo revela vosso poder e a vossa bondade. Que assim seja. Nossa irmã Cristiane fará leitura de uma página para a nossa reflexão. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Armai-vos, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 13. O movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Buscar-lhe as fontes sublimes para retirar apenas conforto. Seria proceder à maneira das crianças, que nada enxergam senão guloseimas. É indispensável tornar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. E lógico aproximar-se o filho adulto da presença paterna, com a exclusiva preocupação de receber carinho. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos na ação incessante do bem, a fim de que a progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. A sede de ternura palpita em todos os seres, contudo, não se deve olvidar o trabalho que enrijece as energias comuns, a responsabilidade que define a posição justa e o esforço próprio que enobrece o caminho. Em todos os templos do pensamento religioso elevado, o Pai está oferecendo armaduras a seus filhos. Os crentes, no impulso louvável, podem enxergar-se naturalmente as melhores expansões afetivas, mas não se esqueçam de que o Senhor lhes oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitam dentro da luta redentora. Somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir nos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos e aguardando-se na couraça da firmeza de Deus. Para o estudo desta noite, nosso irmão e amigo Sergei de Almeida, filiado ao Centro Espírita Jesus de Nazaré, Tijuca, Rio de Janeiro. Boa noite, queridos irmãos do Centro Espírita Pai José Cambinda. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui fazendo um pequeno estudo. Pedimos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre amado e aos amigos espirituais da Casa de Pai José Cambinda que orientem nossas mentes e nossos corações
para termos boa compreensão dos estudos que faremos e para que possamos permanentemente mudar nossas atitudes, nossos pensamentos na direção da evolução e de um mundo melhor para nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Vamos iniciar o nosso estudo. Nós falaremos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, missão dos espíritas. E falando na missão dos espíritas, a gente vai fazer um breve resumo, um relato do que Emmanuel escreveu nesse livro aqui, A Caminho da Luz, através da mediunidade de Chico Xavier. E esse livro, como diz Emmanuel, ele não pretende ser um livro de história, porque a história já foi contada e recontada diversas vezes. A história que é sempre contada por aqueles que dominam, pelos países mais importantes, pelos vencedores das guerras, mas a história acaba sendo reescrita, recontada, a verdade vem à tona, e a história do nosso planeta é amplamente conhecida. Emmanuel apenas dá um enfoque esclarecendo que a história do gênero humano aqui nesse planeta sempre teve a mão compassiva do nosso Mestre Jesus a organizar os movimentos, respeitando o nosso livre-arbítrio, mas sempre nos induzindo, nos impulsionando na direção do progresso e do amor e da evolução. Então, falando no nosso Mestre Jesus, vamos começar falando que existe uma comunidade de espíritos angélicos no nosso planeta. Jesus faz parte dessa comunidade e são eles que dirigem os trabalhos, os processos todos da nossa humanidade aqui neste planeta. Essa comunidade, quando esse livro de Emmanuel foi escrito, em 1938, havia se reunido em 2 ocasiões apenas e estava prevista uma terceira reunião para se reorganizar os assuntos do nosso planeta. Não sabemos se já aconteceu essa reunião. Esse livro de Emmanuel foi escrito há quase 100 anos. Pode ser que já tenha acontecido, pode ser que nós estejamos passando por acontecimentos que foram previstos nessa reunião, mas quem sabe no futuro alguma obra espírita ou algum espírito superior nos revele como foi esse terceiro encontro. Mas o primeiro encontro dessas entidades de espíritos angélicos foi para decidir a criação do nosso planeta. O momento em que a massa cósmica é retirada do Sol, os elementos são moldados como se fosse uma grande escultura, um grande trabalho de um artesanato divino para se fazer o nosso planeta. Inclusive, a mitologia grega fala abundantemente sobre isso, sobre esse caos inicial, a atuação dos titãs, que eram entidades gigantescas, muito fortes, que eram controladas por Zeus. É interessante isso. O segundo momento em que essa comunidade angélica se reúne foi para decidir a vinda de Jesus, o nosso mestre, ao nosso planeta. E essa vinda assinalou o início da maioridade terrestre, com o Império Romano exercendo um papel fundamental, mas agora vamos voltar a cerca de 10 mil anos antes de Cristo. Existe uma constelação. Constelação é um conjunto de um monte de sistemas. Por exemplo, nós estamos aqui, o nosso Sol é o sistema solar que ele comanda, mas faz parte da Via Láctea, certo? Milhões e milhões aí de estrelas e de sistemas. Existe uma constelação chamada do Cocheiro, que fica a muita distância daqui do planeta Terra, cerca de 42 anos-luz, para quem gosta de fazer contas, é a distância que a luz leva para percorrer, a distância de 42 anos viajando a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, é muita coisa. Então, lá muito longe, essa constelação do Cocheiro tem uma estrela chamada Capela. E essa estrela tem lá os seus planetas que giram em torno dela. Um desses planetas, nessa ocasião, milhares e milhares de anos atrás, estava passando por um processo parecido com o que o nosso planeta Terra passa desde o século XX. Esse processo é de subida de nível na escala evolutiva. No Livro dos Espíritos é esclarecido que os planetas eles têm fundamentalmente 4 divisões, é apenas para efeito didático, é claro. Existem os mundos inferiores,
Existem os mundos de provas e expiações, nós estamos aqui no planeta Terra, é um mundo em que ainda existe muito mal se contrapondo às forças do bem. Existe o mundo de regeneração, aí sim o bem predomina sobre o mal, e existem os mundos perfeitos. E o nosso planeta Terra está passando por esta transformação, de se tornar de provas e expiações, ou seja, um planeta de castigos, digamos assim, onde as pessoas pagam pelos seus pecados, para se tornar num mundo de regeneração. Ou seja, vai haver um desequilíbrio em favor das forças do bem, para onde o nosso planeta vai progredir. E esse planeta passava, esse planetinha lá da constelação de Capela, passava por essas transformações, mas havia uma quantidade grande de espíritos ainda contrários às forças do bem. Então, para que não fosse atrapalhado esse processo, foi feito um planejamento, uma organização, e Jesus foi o grande avalista dessa transição, e muitos espíritos daquele planeta vieram reencarnar aqui no planeta Terra. Isso fez parte de um planejamento em que, aqui no nosso planeta, a nossa humanidade ainda era bastante selvagem, bastante atrasada, os espíritos eram muito rudes, e esses que vieram de Capela nascer aqui no meio desses humanos ainda muito brutos, tiveram como missão impulsionar o progresso do nosso planeta. E a história do nosso planeta é sempre assim. Periodicamente, a espiritualidade encaminha para cá entidades, coletividades ou missionários individuais com a missão de fazer uma catapultagem no nosso processo evolutivo. Então, dessa forma, esses espíritos que vieram de Capela, eles nasceram aqui no planeta em 4 grandes grupos. Os egípcios, os hindus, os indo-europeus ou arianos e os hebreus. Vamos falar rapidamente, sempre demonstrando a mão compassiva do mestre por trás de todos esses movimentos e demonstrando que esses movimentos, as coisas que acontecem na nossa vida, a despeito do livre-arbítrio da humanidade, às vezes tentar nos levar para o caminho de evolução mais lenta, a espiritualidade sempre tentando nos trazer para o caminho melhor de evolução. Existe uma história que todos conhecemos, que é a da perda do paraíso perdido, Adão e Eva, que cometeram o pecado, perderam o seu paraíso, foram parar num mundo de sofrimentos, mas com a promessa de um dia retomar o paraíso, quem sabe ir para o céu, se eles tivessem um comportamento exemplar. Isso nada mais é do que uma metáfora da vinda dos capelinos aqui para o nosso planeta. Os capelinos vieram para cá em 4 grandes grupos e se tornaram os pais da raça branca. Os habitantes do nosso planeta que são, digamos, originários daqui são os amarelos, os asiáticos, os negros e os peles vermelhas, os indígenas, e as raças brancas nasceram a partir dos capelinos. Os capelinos vieram, um grupo, o mais evoluído de todos, em ciência e em moralidade, veio a nascer no Egito. Mas vamos compreender que no Egito, como nas outras comunidades, entre os hebreus, entre os indo-europeus e entre os hindus, havia, por exemplo, no Egito, uma comunidade muito grande de espíritos terráqueos daqui, que aqui viveram sempre, e no meio desses egípcios que já viviam aqui, nasceram alguns capelinos, um pequeno contingente de capelinos, que se misturou com os egípcios e se confraternizou na sociedade, mas como eles eram muito mais evoluídos, o objetivo era que eles impulsionassem a evolução da comunidade egípcia como um todo. Então, dessa forma, essa história da perda do paraíso, da promessa de um dia ter uma vida melhor, de poder ir para o céu, quem sabe, isso está registrado em todas as civilizações do nosso planeta. Todas elas. Desde a China até os hebreus, todos os povos tiveram notícia desses acontecimentos. De forma metafórica, cada um contando do seu jeito, mas todos eles tiveram conhecimento. Um exemplo simples, na Suméria, que é um lugar na antiguidade, os sumérios viviam na antiguidade na Mesopotâmia, que é um lugarzinho que fica entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje é o Iraque. Os sumérios têm a lenda do Gilgamesh,
que teria nascido em 2.800 anos antes de Cristo, e o Gilgamesh, vamos ver se a gente já ouviu falar numa história parecida com essa. O Gilgamesh era um emissário divino, filho do Deus, o filho de Deus. Ele nasceu de uma mulher virgem com a missão de salvar a humanidade. Engraçado, essa história está parecendo muito com a de Jesus, não é? Pois é. Isso é apenas para exemplificar que todos os povos no nosso planeta tiveram registro dessas histórias do paraíso perdido, da promessa, da vinda do Salvador, e isso está registrado na sua literatura, nos anais das suas religiões, nas suas anotações. Todos os povos da humanidade tiveram esse tipo de notícia. Na Bíblia, isso está escrito no Antigo Testamento, só que, como diz Emmanuel, a linguagem é muito metafórica. Então, não se pode tomar ao pé da letra, porque você estaria pegando uma informação em um contexto que você não conhece e tentando trazer para os dias de hoje como uma verdade absoluta, como fazem muitos irmãos nossos de vários credos. Pega uma frasezinha, uma linha lá do Antigo Testamento, traz para os dias atuais e proclama aquilo como verdade absoluta. Para a gente dar um pequeno exemplo disso, a moçada de hoje vai a um show, a um espetáculo, digamos, e aí volta de lá comentando com os amigos que o show foi irado. Agora, vamos imaginar, nos dias de hoje, a gente consegue perceber que quando um amigo conta para o outro que ele foi a um show irado, ele foi a um show bom, agradável, a um show legal. Muito bem. Agora, digamos que nós estivéssemos agora 5.000 anos adiante, lendo um livro em que está constando lá que um amigo foi a um show e, voltando do show, encontrando o seu colega, comentou com ele que o show foi irado. Nós estamos agora 5.000 anos adiante no futuro, lendo uma notícia dessas. Qual a impressão que a gente vai ter? O show foi irado. Significa que a banda que tocou no show sentia muita raiva o tempo todo? Ou o rapaz que foi assistir ao show, ele estava com raiva? Ou o show deixou todo mundo com raiva? O que é um show irado? É um show que tem ira, que tem raiva? Não. Ou se você comentar que foi um show legal, daqui a 5.000 anos alguém pega esse texto e lê: fulano foi a um show legal. Por quê? O fulano não gosta de ir a shows ilegais? Ele só gosta de ir a shows que sejam dentro da lei? Não. Simplesmente, daqui a 5.000 anos, alguém vai ler uma notícia fora de contexto, sem conhecer as gírias do seu tempo, sem saber do contexto, e vai interpretar completamente errado. Então, está escrito no Antigo Testamento, tem referências a todos esses acontecimentos históricos, mas de forma metafórica, de forma cifrada, em segredos que não são compreensíveis. Por isso não se deve tomar ao pé da letra o que está escrito no Antigo Testamento. Mas continuando falando dos capelinos que vieram para cá, os egípcios estavam entre os mais evoluídos, eles tinham conhecimento das ciências espirituais, do magnetismo, de tudo isso. Tanto é que os egípcios, eles viviam, digamos assim, com um grande objetivo, que era viver bem, com dignidade, mas para morrer bem, porque morrer era um prêmio, porque morrendo você poderia ter a promessa do Cristo sendo cumprida, você poderia voltar lá para o seu planeta de origem, onde você deixou tantas pessoas que você amava, e veio aqui trabalhar nessa terra, aqui nessa lavoura bruta, aqui pegar na enxada, trabalhar duramente, arduamente, no meio de um monte de selvagens, para poder impulsionar o progresso deles, mas trabalhando arduamente. Então, os egípcios, no fundo, eles tinham esse culto à morte, porque a morte era uma libertação para você voltar ao lugar de onde você gostava. E os egípcios tinham conhecimento das verdades espirituais, essa pequena quantidade de egípcios que veio de Capela, e Emmanuel nos conta que ao longo de muitos séculos, a maior parte deles voltou mesmo para o seu planeta em Capela, e alguns deles permaneceram no planeta Terra, ao lado de Jesus, se incorporando à equipe dele, inclusive. E em várias ocasiões, voltando ao planeta Terra para cumprir missões específicas. Com relação aos egípcios, é importante a gente mencionar também que eles tinham conhecimento das ciências psíquicas, tanto é que em vários desenhos dos egípcios a gente vê
que tem lá a representação de uma pessoa, né? Tem uma pessoinha. Aí, logo acima dessa pessoa, tem o duplo etéreo dela, ou seja, o perispírito. Os egípcios tinham conhecimento disso, mas os egípcios mantinham isso em segredo entre os iniciados, porque eles consideravam que era perigoso demais deixar que a população tivesse conhecimento disso. Por isso, a filosofia hermética, a coisa fechada, restrita aos iniciados. Os egípcios também diziam que acreditavam no politeísmo, mas Emmanuel fala que isso não é bem verdade, apenas que os iniciados, os mais evoluídos, sabendo que a população gostava dessas fantasias, de saber que tem o Deus da terra, o Deus do fogo, o Deus do vento, eles alimentavam e nutriam essas crenças, mas eles, no fundo, sabiam da existência do Deus único. Muito bem. Uma outra raça que veio, uma outra turma que veio nascer no nosso planeta, nasceu na Índia, e formou a sociedade de castas. Esse grupamento que nasceu na Índia nasceu, inclusive, anterior a esse tempo dos egípcios. Os egípcios foram em torno... Os egípcios não tenho certeza da data, mas os arianos que migraram para a Europa nasceram em torno de 10.000 a.C., mas os indianos, que vieram de Capela, aquele pequeno percentual, eles foram anteriores mesmo aos egípcios, e eles tinham conhecimento da reencarnação, das ciências espirituais também, mas o curioso é que Emmanuel comenta que, a despeito disso, não havia neles um sentimento de solidariedade com relação aos povos que os cercavam. Então, o que os indianos, sabedores, os indianos capelinos, sabedores da superioridade dos seus conhecimentos, criaram a sociedade em castas. Então, se você nasce numa casta superior, você pertence àquela casta o tempo todo e não pode se relacionar com as castas inferiores. Existe, inclusive, a casta dos intocáveis, que são consideradas as pessoas impuras, que quando você passa, você sendo um impuro, um intocável, um pária, você está andando na rua, se alguém de uma casta superior passa próximo a você, você é obrigado a fazer um sinal para que aquela pessoa saiba que você é um impuro e que ela deve te evitar. Então é curioso como o conhecimento intelectual ou mesmo o conhecimento filosófico puro, ele não garante que se tenha uma evolução espiritual. Os indianos tinham esses conhecimentos, as ciências psíquicas, tinham os conhecimentos filosóficos, e a reencarnação é para eles um conhecimento quase que natural. Como a gente sabe que a Terra é redonda, tem pouca gente que acredita que ela seja plana. Na Índia, mais ou menos assim, o conceito de reencarnação é amplamente difundido, mas, pura e simplesmente, o conhecimento não os torna melhores. E essa foi a principal característica dos capelinos que vieram para cá, e característica que nós temos hoje. Um progresso científico, material estupendo, o homem se desenvolveu tremendamente, o homem vai à Lua, já fala em ir a Marte, e, no entanto, é incapaz de perdoar o seu vizinho. No entanto, é incapaz de compreender que ele, você, nós, temos uma opinião tal, e o vizinho, tendo uma opinião diferente, não é para ter convívio conosco, é para a gente simplesmente o alijar do processo, da discussão e do debate. É um pouco a tônica dos dias atuais que nós estamos vivendo. Então, os indianos criaram a sociedade em castas, apesar de seus conhecimentos superiores, isso não trouxe mais moralidade à sua praxis, à sua forma de viver. Os indo-europeus são os pais dos europeus atuais. Esse era um grupo menos afeito às práticas religiosas, tanto é que eles, nascendo na Índia, reencarnando na Índia, migraram para a Europa através do Irã, isso há cerca de 10.000 anos, mas como eles eram um grupo que não era muito afeito a práticas religiosas, eles não tinham registro das suas atitudes, dos seus rituais, do seu cotidiano. Na antiguidade, uma forma de uma civilização registrar sua passagem sobre a Terra era fazendo anotações com relação aos seus rituais, ao seu cotidiano e, normalmente, à sua religião. Como os indo-europeus, os arianos, não eram afeitos a práticas religiosas, eles passaram meio em branco. E os historiadores consideram que eles entraram na Europa por volta do ano 4.000 a.C., quando Emmanuel diz que foi 10.000 a.C. E os arianos entrando na Europa, eles não eram entre si um povo unido. Eles imediatamente se fixaram em locais diferentes, locais que no futuro seriam os países europeus, como França, Bélgica, Alemanha,
mas por não serem um povo coeso, no momento da fixação e da conquista de seus pequenos territórios, dessa delimitação, começaram a haver as lutas entre eles. Essas lutas perduraram por todos esses milênios, até culminar com as guerras mundiais no século XX. Emmanuel, quando escreve esse livro, em 1938, ele fala que a fronteira entre a França e a Alemanha, naquela época, era o ponto de maior concentração de ódio de todo o nosso planeta. Então, esses foram os arianos, os pais dos europeus. E agora vamos falar dos hebreus. Os hebreus eram o povo mais unido e mais coeso de todos esses quatro imigrantes que vieram de Capela. Os hebreus eram muito fraternos também, muito solidários, porém, entre eles. Os hebreus, sabedores das suas convicções espirituais superiores, eles acreditavam firmemente no Deus único, eles não confraternizavam com os outros povos. Eles se consideravam superiores, acima dos outros, então os seus valores inestimáveis eram utilizados entre eles. Esse conhecimento das ciências psíquicas, a fraternidade, a solidariedade, era praticada entre eles, e eles não comungavam dessas questões com os povos vizinhos. E falando da tradição de que todos os povos do planeta têm conhecimento, da vinda do Mestre, do Salvador, como cada um que chame da sua forma, todos os escritos, os Vedas, na China, todos os escritos, como a gente falou dos Sumérios, do Gilgamesh, só que os judeus, os hebreus, tinham uma característica interessante. Eles acreditavam que o Messias prometido, aquele que viria para salvar o nosso planeta, ele nasceria no seio dos hebreus, é claro, como assim foi, Jesus nasceu lá, mas ele não seria esse pacifista, essa criatura amorosa e igualitária que foi o nosso Mestre Jesus. Os hebreus, na verdade, não sei se eles acreditavam ou, na verdade, sonhavam, e por sonhar estavam acreditando, que eles receberiam um grande líder que, sim, faria jus à superioridade das convicções dos hebreus, e eles é que se tornariam a nação predominante no mundo. Humilhariam os romanos e passariam a ser os chefes do nosso planeta. Então, é como se fosse eles sonhando com um Jesus general, um Jesus líder para levar os hebreus à glória, e não um pacifista para trazer a igualdade. Muito bem, gente. E a humanidade nossa, sempre caminhando, sempre recebendo recursos do alto, nós agora vamos chegar a Roma. A nossa humanidade, ela sempre dividida, nunca houve um governo central no nosso planeta, sempre essa divisão, sempre em guerras, os europeus sempre se odiando, até que finalmente nós estamos chegando aí por volta do ano 500 a.C., quando a espiritualidade providencia, principalmente na Grécia, o nascimento de uma verdadeira horda de sábios, filósofos e espíritos grandemente evoluídos, dos quais a gente tem mais notícia de Sócrates, quem se tornou o mais notável entre eles. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos superiores dizem que Sócrates foi precursor das ideias do Cristo e do Espiritismo. Tamanho avançados eram os seus conceitos de igualdade, os seus conceitos libertários. Então, existe essa enxurrada de espíritos sábios, de que os romanos depois vão beber na sabedoria. Roma, então, se torna a potência preponderante do mundo, tendo dominado a Grécia também. O que os romanos fazem, os romanos mais ricos, têm como hábito dar de presente um professor grego, como escravo, é claro, para uma família amiga. Inclusive, o nosso querido Emmanuel, amigo espiritual do Chico, ele era Nestório, que era um escravo grego, que foi dado de presente por um patrício romano para um amigo. E o Nestório, assim, se tornando escravo de uma família, ele foi professor dos filhos daquela família de romanos, a quem ele ensinou artes, cultura, sabedoria. Então é interessante como o plano espiritual se vale também, apesar da nossa humanidade muitas vezes estar se desviando para o caminho de evolução mais lenta, mesmo numa situação como essa, em que os romanos dominaram os gregos lá, pelos seus karmas coletivos, os seus sábios
foram se tornar escravos dos romanos. E acabaram levando com isso a sabedoria e introduziram entre os romanos mais nobres uma série de conhecimentos que foram de grande valia para o Império Romano. É curioso que cumpria-se o karma dos gregos que haviam cometido suas faltas no passado, mas dentro desse karma havia um congraçamento, um relacionamento que levou conhecimento para Roma. Então, aí, o tema central da nossa conversa de hoje. O plano espiritual, a despeito das nossas atitudes, às vezes não tão evolutivas assim, sempre se vale dos recursos que estão à mão para nos dar uma força e para impulsionar a nossa sociedade na direção da evolução. Falando em Roma, Emmanuel conta que Roma se torna a potência dominante do nosso planeta e a espiritualidade aposta que isso seria uma oportunidade. Tanto é que o século de Augusto, chamado século de Augusto, foram mais ou menos 40 anos em que Roma não teve guerras, não teve revoluções, não teve brigas internas, não teve nada. Foi a chamada Pax Romana. Foi o período em que Otávio Augusto era César e foi quando nasceram os grandes espíritos que vieram acompanhar Jesus na sua jornada. Foi uma enxurrada de entidades superiores nascendo no nosso planeta para essa grande revolução que aconteceria, que seria o advento do Cristo. Então, Emmanuel conta que a espiritualidade se convence de que a maioridade romana, a maioridade planetária foi atingida, porque com Roma em condições de governar o planeta poderia ter um idioma, um governo, uma moeda, um mundo sem fronteiras, tudo seria mais fácil de se administrar, todo mundo crescendo juntos. Então, o nosso planeta havia atingido a maioridade. E Emmanuel comenta também que isso em função da criação do direito, da criação da instituição, do processo. O que é isso? Tudo que se faz na vida, você tem que agir conforme leis, senão você está nas mãos da vontade de um tirano, de um ditador. Então, você tem que ter as leis escritas e, para você fazer as coisas, tem que ser cumprido um processo. Por exemplo, para você exercer a profissão de dentista, você tem que passar por um processo. Você cursa as escolas, os anos primários, o segundo grau, o ensino médio, você entra na universidade, adquire conhecimentos, prova que você recebeu os conhecimentos, compreendeu, adquire um diploma e age de acordo com uma certa ética, um código de conduta, para poder atender os seus pacientes e exercer a função de dentista. Ou seja, isso é um processo. Ninguém simplesmente está andando na rua e decide, eu agora sou dentista. Não, tem que se cumprir um processo. E esse processo é definido por leis. E isso finalmente foi instituído na humanidade de forma sistemática com o Império Romano. Mas o Império Romano, diante da sua sede de poder, ele se embriaga. O Império Romano também, Roma havia instituído a família, que Emmanuel fala que é um dos maiores legados de Roma para a nossa humanidade, a instituição da família, em que a matrona romana passa para os filhos a sua sabedoria. A família romana tem o culto dos avoengos, ou seja, cada família tem lá um altarzinho com os seus deuses. Júpiter é o maior de todos, os seus deuses favoritos, mas você tem lá uns bonequinhos que representam o seu avô, o seu pai, aqueles que te passaram sabedoria, que te passaram bondade, conhecimento. Então, o culto dos avoengos e o advento da família, o fortalecimento da família, foram grandes legados de Roma. Mas, como diz Emmanuel, quando a matrona romana começou a se desviar das suas funções nobres e passou a ser apenas mais uma pessoa viciada em compromissos sociais, foi aí que a sociedade romana caiu, a espiritualidade, vertendo lágrimas, organizou como seria essa forma de desestruturação do Império Romano e o nosso planeta ficou mais um período, então, sem um governo central. E aquele sonho dos Estados Unidos do mundo, que existe desde sempre, não aconteceu. Passamos a Idade Média, havendo um poder que seria a Igreja, mas não um poder muito mais material, mas menos organizacional, que não congregava os países, na verdade. E agora, para dar um salto aí na história, nós vamos chegar à época do nascimento de Kardec, quando Napoleão é enviado ao mundo com uma missão sagrada de organizar a França. Napoleão é Júlio César, César romano, reencarnado,
com os seus mesmos conhecimentos de direito, de engenharia, de processo, um homem tremendo, extraordinário, tanto que os franceses são apaixonados por ele até hoje. Napoleão organiza a França, torna a França o país mais importante culturalmente do mundo, pega um país essencialmente agrário e atrasado, com analfabetismo e pessoas morrendo de doenças transmitidas pelo esgoto, ele saneia o país, organiza a sociedade, organiza as leis para preparar a vinda de Kardec e aquela leva de espíritos que trouxeram a revelação que foi o Espiritismo. Mais uma vez, o plano espiritual se vale, apesar de Napoleão ter tido os seus sonhos conquistadores, mas o plano espiritual se vale daquilo que estava à mão para dar um impulsionamento à nossa evolução. E agora, chegamos ao século XX, o século que parece que andou mais depressa do que o resto da história da humanidade. A nossa humanidade tentou se destruir várias vezes. No rastro desses processos de destruição, existem coisas que foram aproveitadas para o processo evolutivo. A ciência cresceu tremendamente. Descobriu-se a penicilina, a cura para 1 milhão de doenças. Na Primeira Guerra Mundial, descobriram que só de você higienizar as mãos no hospital, você evita as pessoas morrerem de infecção. Houve avanços tremendos. E cá estamos nós, parecidos com os capelinos, de lá de milhares e milhares e milhares de anos atrás, um progresso espiritual imenso, um progresso material imenso e uma incapacidade de conversar com o vizinho, porque o vizinho votou no X e você votou no Y. Ou um é da direita, o outro é da esquerda, não importa, são inconciliáveis, não dá para conversar. Então, chegando aos dias de hoje, a mensagem que a gente gostaria de passar, a despeito de tudo, porque a humanidade está passando, quando a gente está no meio de um processo evolutivo, quando nós estamos envolvidos, é muito difícil a gente entender que as coisas estão melhorando ou evoluindo, porque às vezes parece que há retrocessos, mas, na verdade, nós precisamos entender que os períodos da história de 1 ano, 5 anos, ou até a minha própria vida inteira, não chega a ser um segundo na história. E Emmanuel ressalta que no século XIX a humanidade deu um salto imenso, acabou-se a escravidão. Tudo bem, você vai encontrar nos dias de hoje, numa fazenda não sei aonde, aí no interior, tem gente trabalhando por prato de comida. Tudo bem, ok, mas não é mais de lei, não é mais permitido. E as pessoas não acham isso legal. Enquanto no século XX as pessoas gostavam de guerras, as pessoas queriam ir para as guerras, a Primeira Guerra Mundial teve uma quantidade de voluntários imensa. Todo mundo desejava o conflito. Hoje, nós pegamos aí da Guerra do Vietnã para cá, que a guerra passava na televisão, via-se dor, sofrimento. As pessoas não acham isso mais legal. Os genocídios aconteceram no século XX, e o suprassumo dos genocídios foi o que os nazistas fizeram com os judeus, porque foi feito em escala industrial, foi matança organizada mesmo. Mas todos os povos fizeram isso, de forma legalizada ou não. Os alemães que foram julgados em Nuremberg disseram que se eles tivessem ganho a guerra, quem estava sentado ali respondendo por crimes de guerra eram os aliados, os ingleses, os americanos e outros. Então, esses processos por que nós passamos no século XX, esses genocídios, essas grandes matanças, essas ameaças de holocausto nuclear, isso ainda paira sobre nós, a humanidade ainda é violenta, mas isso não é mais legal. As crianças de hoje, elas querem o diálogo, elas querem que os pais conversem, elas não aceitam apenas a questão da autoridade pela autoridade, foi porque eu mandei. Isso é um sinal de evolução. Ah, mas no meu tempo era bom, meu pai mandava e eu ficava quieto. Ok, tudo bem. Isso acontece também. Quando você tem os processos evolutivos, você vai para uma ponta. Quando você quer fazer o processo evolutivo, é uma tendência de ir para o outro extremo. Então, vai fazer a vontade das crianças? Não, mas tem que dialogar. Tudo hoje é em torno de diálogo. Então, para terminar o nosso estudo, a missão dos espíritas, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, com a responsabilidade que nós temos, o que é que nós temos que fazer? Agir eticamente. Nós precisamos agir com responsabilidade, com fraternidade, com cidadania. Olha aí, fake news acontecendo hoje a rodo aí pelo mundo. Então, se uma notícia chega até mim, eu devo pelo menos checar para eu não ter a leviandade, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Isso diz, Jesus dizia isso.
que a gente tenha responsabilidade com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as notícias que a gente repassa. E quem são os espíritas de verdade? Vamos parodiar Jesus, falando dos seus discípulos. Vamos trazer isso para os espíritas de hoje. Jesus diz que os meus discípulos serão conhecidos por muito se amar. Então, queridos irmãos, essa é a mensagem que nós gostaríamos de trazer, a responsabilidade que nós temos como espíritas, o privilégio e a felicidade que tivemos de conhecer a doutrina espírita, e que Papai do Céu, os amigos espirituais nos orientem para que a gente possa se conduzir melhor e ajudar esse nosso mundo a continuar evoluindo. Que assim seja. Momento este de estar conosco a falange indiana, que é comandada por Arthur. Esta falange não incorpora, age através dos nossos pensamentos. Farão também a fluidificação das águas. Portanto, estejamos receptivos para recebê-los. Nosso irmão Silveira fará prece de encerramento dos trabalhos. Chegamos ao final de mais um encontro de estudo das quartas-feiras.
Mesmo que não estejamos presentes fisicamente, vamos elevar nossos pensamentos na casa de Pai José Cambinda, Salão de Francisco. Vamos agradecer a Deus de misericórdia, a Jesus, nosso pastor, e a espiritualidade desta casa de amor e caridade que nos permitiram realizarmos os nossos encontros desta quarta-feira. Agradecemos ao orador desta noite pelo estudo apresentado e que suas palavras possam ter tocado o coração de cada um de nós. Vamos fazer a nossa prece de encerramento com a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim, Pai, pedimos permissão para encerrarmos o nosso encontro desta noite com o louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, damos por encerrados os trabalhos de hoje. Sintam-se todos abençoados, abraçados e já convidados para nosso próximo encontro, dia 28 de outubro de 2020. Boa noite.